Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da disciplina de tratamento de resíduos e efluentes. Eu sou o professor Matheus e hoje vamos ter uma aula assíncrona, dando continuidade ao conteúdo. Então nós vamos ver hoje tratamento e gerenciamento de efluentes. Não esqueçam que nessa semana nós teremos também uma aula síncrona sobre tratamento e gerenciamento de resíduos sólidos. Por hora, vamos ver então a definição de efluente. Então, pessoal, o que é efluente? São todos os materiais líquidos provenientes da indústria. E por que nós precisamos tratar então esses efluentes? Nós já vimos nas últimas aulas que um efluente não tratado ele pode causar um impacto ambiental significativo naquele ambiente. Por isso, nós precisamos fazer o quê? Uma transformação de alguns compostos que são complexos em compostos um pouco mais simples, que podem ser assimilados pelas plantas e pelo ambiente sem causar um impacto significativo. E os efluentes eles podem ser sanitários, que são provenientes daqueles despejos domésticos, então é o nosso material líquido que vem das casas, e também esses efluentes eles podem ser industriais, que são diversos e também se caracterizam em todas as nossas dependências. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Que nas indústrias também os resíduos provenientes dos banheiros, por exemplo, dos funcionários, também são característicos dos efluentes industriais. Tá? Eles são englobados, né, nessa mesma categoria. Bom, então se tem por objetivo tratar esses efluentes por operações físicas, químicas e biológicas para se tornar então algo indesejável mais aceitável. Então, para justamente não causar esse impacto ambiental significativo no meio ambiente. Então, a gente precisa, por exemplo, tratar esses efluentes, se tem uma grande carga orgânica, retirar essa carga orgânica para poder, então, dispor no meio ambiente sem causar um impacto ambiental significativo. Bom, e os efluentes industriais, gente, é uma variedade enorme, ele é muito variável. Mas para isso a gente precisa fazer o quê? Observar a vazão e as características físicas, químicas e microbiológicas. Então, isso vai definir o quê? O tratamento desse efluente. Porque a gente pode falar assim, mas nós temos então, vamos gerar 500 litros por dia. Isso vai definir a quantidade, né, de equipamentos ou o tamanho dos equipamentos que nós vamos precisar para tratar esse efluente. E justamente esses tratamentos vão depender justamente das características físicas, químicas e microbiológicas. Né? Então a gente precisa realmente entender, né, observar o efluente para saber o que nós precisamos remover, quais as etapas que precisam ter, né, nas etapas de tratamento. Então a gente pode fazer alguns tipos, né, de tratamentos. Eles podem ser físicos, como gradeamento, sedimentação, químicos, como a gente pode realizar o processo de coagulação e precipitação, que são bem parecidos com o tratamento de água, então você já deve ter visto a aula assíncrona sobre tratamento de água. E também a gente pode utilizar, né, mecanismos biológicos, que é a utilização de micro-organismos. Isso tudo nós vamos ver na aula de hoje. Tudo começa então na etapa preliminar ou que nós chamamos de pré-tratamento, que tem como objetivo então a retirada de sólidos grosseiros ou em suspensão, como por exemplo a areia. Né? A areia ela é interessante que nós retirarmos, né, do nosso efluente, que de repente nós fazemos, por exemplo, um processo de lavagem e vai resultar, né, areia. Então a gente precisa tratar esse efluente e retirar essa areia. E também na etapa de preliminar a gente faz o quê? A utilização, pessoal, dessa calha que nós chamamos de calha partial, tá? Para que serve essa calha? Na indústria, normalmente, por exemplo, se a gente for tratar efluente proveniente de arroz parbolizado. A gente vai elaborar o arroz parbolizado, então nós vamos ter uma grande quantidade de efluente gerado em um único momento. Então a gente precisa ter um lugar para armazenar, por quê? Porque a gente armazena e a gente delimita o quanto de vazão vai para o nosso sistema de tratamento de efluentes. O que é isso, professor? Como assim? Não entendi. Bom, primeiro, né, nós sabemos que na indústria essa grande quantidade de efluentes ela vai ser gerada às vezes em pontos, em horários específicos que às vezes não comportam o nosso tratamento de efluentes naquele momento. Então a gente armazena e a gente vai
operacionalizar essa vazão. Então, a gente, através dessa calha, pessoal, essa calha, a gente consegue delimitar que, por exemplo, 2 metros cúbicos passem por minuto, tá? Que é essa capacidade máxima do meu tratamento de efluentes, do meu sistema de tratamento de efluentes. Por isso que a delimitação da vazão ela é tão importante, tá? Porque a gente sabe que na indústria, né, na agroindústria, a gente tem uma grande quantidade de efluentes, só que em horários e dias específicos, então a gente precisa deixar, né, equalizar esse material para depois dispor na nossa seção de tratamento de efluentes, porque se a gente coloca esse efluente de uma forma sem uma vazão adequada, a gente pode, às vezes, danificar equipamentos, fazer com que o processo resulte em um efluente que não está devidamente tratado. Então, a gente precisa fazer justamente esse processo, tá certo? E também a gente faz um processo de equalização. Às vezes, nós precisamos ajustar pH, né? Justamente baixar ou aumentar a temperatura. E a gente tudo isso faz como etapa de pré-tratamento. Uma das etapas principais no pré-tratamento é o gradeamento. O que é isso? É a utilização de grades mecânicas ou, né, a gente pode fazer também uma limpeza manual, mas normalmente se utiliza essas grades, tá? Que é justamente para remoção de sólidos um pouco mais grosseiros. Aqui nós temos então a etapa de peneiramento, que é justamente serve para remoção de resíduos sólidos com diâmetro menor que 1 milímetro, tá? Justamente porque a gente precisa evitar o entupimento nas próximas etapas do nosso tratamento de efluentes. Então a gente pode fazer o quê? Uma limpeza mecânica dessa peneira, né? Justamente com escovas e jatos de água, né? Desarenação, que nem a gente havia falado, né, sobre caixa de areia, retirar então essa areia. Então vocês podem ver na figura que existem equipamentos que podem retirar essa areia de uma forma mais fácil através de um processo de sedimentação, justamente também para proteger às vezes bombas que nós fazemos, nós utilizamos para bombear efluentes de uma área para outra. Para quem gosta e quem trabalha em frigoríficos e abatedouros, nós utilizamos então um sistema de separação de gordura. Então a gente pode ver, gente, que a maior densidade é da água, e a gordura ela é menos densa, então ela tende a ficar na parte superior, tá? Então a gente utiliza justamente o que? A separação de gorduras através dessa caixa de gordura que vocês podem ver aí na figura. Então a gente consegue retirar essa gordura, é menos um problema lá para o meu tratamento de efluentes. Eu consigo retirar isso por diferença de densidade. Tanque de equalização. Bom, então para que serve esse tanque de equalização? Ele vai absorver o efluente durante o processo industrial, né? Então, justamente ele vai ficar ali armazenado para a gente poder tratar ao longo das nossas cadeias de tratamento de efluentes, porque justamente o que é a indústria ela tem uma vazão muito variável. Portanto, a gente precisa armazenar e depois fazer um tratamento com uma vazão constante, porque a gente sabe uma vazão máxima que aquele sistema todo de tratamento de efluentes ele consegue absorver. Se a gente tiver uma vazão maior, o efluente pode não sair conforme as determinações legislativas, né? Então a gente precisa justamente fazer o que? Uma vazão constante, que a gente sabe que lá no final nós vamos ter um efluente que a gente pode retornar ao corpo hídrico sem um impacto ambiental significativo, tá? Dentro da legislação pertinente. Tratamento primário, então, pessoal. Tem o objetivo, então, de tirar sólidos de suspensão não grosseiros, tá bom? Passíveis de decantação e sólidos flutuantes a gente também remove. Então, a gente faz uso de substâncias coagulantes e polímeros semelhante ao processo da água. Então, se você viu a aula assíncrona sobre tratamento de água, você vai dominar esse conteúdo de uma forma muito fácil. Os decantadores, que são semelhantes ao processo de tratamento de água, e as agroindústrias, pessoal, eles precisam evitar a permanência do lodo nesses decantadores, tá? Então, às vezes o pessoal, vou tratar esse efluente, vou colocar um agente coagulante, né, um polímero, e aí chega no momento em que nós vamos para os decantadores, e aí fica aquele material lá decantando, então por diferença de gravidade, como nós vimos, né, no tratamento de água. Só que a gente precisa evitar a ação biológica. Não é naquele momento do decantador que essa matéria orgânica ela vai ser consumida, tá? Isso pode causar alguns problemas nas etapas posteriores. Então, o decantador ele tem só por objetivo nas indústrias fazer justamente o quê? A separação por diferença de gravidade, tá? E a sedimentação, que é justamente
né, a formação de glóbulos, depois decantação e depois sedimentação, é justamente o processo físico que vai fazer, por diferente densidade, esses componentes que já estão coagulados, que já estão com a presença de polímeros, ir para o fundo do nosso decantador, tá bem? Bem semelhante ao processo de água. Nós também temos os flotadores. Os flotadores são equipamentos que justamente servem para a gente pegar, né, essa matéria orgânica proveniente dos efluentes. Então, tem uma vantagem que precisa de pouco espaço, só que tem um custo operacional elevado, justamente para esse processo de fazer, esse processo de mecânico, ele tem um custo operacional elevado. E tudo para isso, para fazer o quê? Bom, a gente vai fazer então esse pré-tratamento, o tratamento primário, para chegar no tratamento secundário com uma demanda bioquímica de oxigênio menor. O que isso quer dizer, pessoal? Uma demanda bioquímica de oxigênio. Nós temos, principalmente na agroindústria, a maior parte dos nossos efluentes tem uma grande carga orgânica, de matéria orgânica. Bom, a matéria orgânica ela vai precisar de, num ambiente aeróbio, de oxigênio para ser degradada. Então, quanto maior o oxigênio presente, que nós precisamos ter ali presente para degradar aquela matéria orgânica, maior a demanda bioquímica de oxigênio. Então, é como se fosse uma medida, né? É uma medida, na verdade. Então, a gente, por exemplo, precisa de tanto de oxigênio para degradar tanto de matéria orgânica. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica, mais oxigênio nós vamos precisar para degradar aquela matéria orgânica, tá? Então, por isso que vocês vão pegar livros de resíduos, de efluentes, vocês vão ver que existe a demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio. Qual é a diferença? Bom, a demanda bioquímica é o quanto de oxigênio os micro-organismos aeróbios vão levar para degradar aquela matéria orgânica. E nós temos também a DQO, que é a demanda química de oxigênio. É quanto de oxigênio, de uma forma geral, né, que é bem bem menos preciso, vai precisar para degradar aquela matéria orgânica. Tá? Então, no tratamento secundário, a gente vai avaliar o que? A DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Quanto de oxigênio nós vamos precisar consumir, né, esse microorganismo vai precisar consumir para degradar a matéria orgânica que está ali naquele efluente. Tá? Então, a gente vai fazer um tratamento secundário que é remover essa matéria orgânica na forma sólida, em suspensão, não removida no tratamento primário, tá? Eu não consegui remover tudo no tratamento primário. Eu vou fazer o quê? Eu vou tentar diminuir o máximo possível a minha DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio. Justamente que é a demanda que eu vou ter de oxigênio necessária para fazer um tratamento, né, para remover essa matéria orgânica do meu efluente. Então, o que a gente pode fazer no tratamento secundário? Filtração biológica, lodos ativados, isso tudo eu vou mostrar para vocês agora na sequência, e lagoas de estabilização. Então, tem o principal objetivo nesse tratamento secundário remover material orgânico, tá bem? Matéria orgânica do nosso efluente, tá? Então, por que é necessário nós fazermos o tratamento primário primeiro? Né? Porque a gente vai conseguir remover uma grande quantidade de matéria orgânica lá nos meus tratamentos, né? Então, de decantação, de sedimentação, tá? Justamente o quê? Para evitar uma decomposição anaeróbia, né? Então, que às vezes é a primeira e única etapa na agroindústria. Então, como eu havia falado para vocês, a gente precisa fazer esse processo de decantação. Só que a gente não pode deixar muito tempo no decantador, porque pode fazer o quê? Com que ocorra uma decomposição anaeróbia, que muitas vezes não é aconselhável. Mas a gente pode também utilizar alguns filtros anaeróbicos, que aí sim a gente pode utilizar. No decantador, ali, o tratamento anaeróbico, ele não é, naquele momento, ele não é aconselhável. A gente pode fazer isso no tratamento secundário, que aí a gente tem um equipamento específico para isso. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o que a gente chama de filtro anaeróbico, tá? Que é a DBO estabilizada anaerobicamente. Ah, professor, mas o senhor não falou que precisa de oxigênio para degradar? Sim, só que nós temos dois tipos de tratamento. Nós temos, então, o tratamento aeróbico, que justamente vai utilizar oxigênio, e o anaeróbico, que justamente não vai utilizar oxigênio, que vai ser proveniente de bactérias, enfim, bactérias, leveduras, são micro-organismos anaeróbios, que não precisam de oxigênio para consumir essa matéria orgânica. Então, nós temos esses dois tipos. Pode ser com oxigênio ou sem oxigênio,
tá? Esses filtros anaeróbios, tá? A DBO, ou seja, a matéria orgânica ali presente, é estabilizada anaerobicamente por bactérias anaeróbias e meio a um suporte. Então, vocês podem ver aqui na figura, pessoal, que tem, né, a entrada, né, do efluente por um fundo falso. Nós temos o meio suporte, que está aqui presente, a gente pode ver que as bactérias ali, as leveduras, então, vão ficar ali presentes no meio suporte. Então, a gente vai ter que o efluente ele vai ter um fluxo aqui, neste caso, ascendente, tá? Vai passar por esse meio suporte que vai ter esses micro-organismos anaeróbios. Esses micro-organismos vão consumir essa matéria orgânica e o que vai liberar biogás, tá bom? E a gente vai ter aqui, então, a saída do efluente tratado, bem? Que nada mais é do que o filtro anaeróbio, tá? Então, o filtro anaeróbio, ele resulta, né, em um efluente mais estável, pouco lodo, porque ele vai degradar e vai gerar gás. Normalmente, quando vocês olham na indústria de tratamentos de efluentes, eles têm um queimador lá desse gás. Tem baixo custo energético e também tem um baixo custo financeiro. E é uma operação bem simples, né? Então, vocês podem ver ali, vocês viram lá que é só um filtro que tem esses micro-organismos anaeróbios que eles vão degradar essa matéria orgânica, tá bom? Nós temos também os reatores anaeróbicos. O que é isso? Esses reatores anaeróbicos normalmente são de fluxo ascendente, que nós chamamos de RAFA, né? Então, é reator anaeróbico de fluxo ascendente. Então, nós temos, né, o efluente que ele vai entrar aqui pela parte inferior e ele vai ascender. Então, ele vai subir, tá bom, pessoal? Então, ele tende a fazer justamente essa subida, né, desse efluente. E nesse meio tempo, dentro desse reator, vai ter alguns não, vários micro-organismos anaeróbios que vão degradar esse efluente, né, vai degradar a matéria orgânica proveniente desse efluente, vai ter um crescimento da biomassa e ela vai se dispersar no meio. Ele não vai aderir a um suporte, então não vai ter um suporte ali com aqueles micro-organismos presos. É só, né, um reator que vai ter um fluxo ascendente, então ele vai ter de baixo para cima, vai ter também saída de biogás. Por quê? Porque provavelmente vocês já devem ter visto em bioquímica que essas ações anaeróbicas vai gerar gás ou alguns ácidos. Nesse caso, ele vai gerar biogás, que a gente pode utilizar ou na empresa ou a gente pode fazer um processo de queima também, tá bom? Então, eu trago para vocês também, como tratamento secundário, o sistema de lagoas de estabilização. Tá? São tratamentos por meios biológicos. Essas lagoas, elas podem ser anaeróbicas, facultativas, uma parte, né, a parte superior pode ser aeróbica e a parte inferior anaeróbica, de maturação, depois que o efluente já passou pelo tratamento primário, ele vai passar por exemplo, por lagoas anaeróbias e depois vai ter uma outra lagoa, né, de maturação. Elas podem ser aeróbicas, que daí a gente pode colocar oxigênio ali naquela massa, né, daquele fluente. E principalmente, pessoal, a gente precisa, quando a gente for tratar, né, fazer esse processo de lagoas de estabilização, a gente precisa cuidar, né, com a infiltração no solo. Então, vamos tratar efluente por lagoa, tudo bem, né? Na verdade, é colocar o efluente naquela lagoa, promover oxigênio ou não. Ou, às vezes, fazer ela facultativa. Então, ela pode ter presença de oxigênio na parte superior e não ter oxigênio na parte inferior. Isso também é viável, tá? São lagoas grandes, normalmente, porque os efluentes das agroindústrias têm bastante quantidade de matéria orgânica, então precisa de ter também em grande fluxo, grande vazão, a gente precisa de lagoas um pouco maiores. Só que, pessoal, quando a gente for trabalhar com lagoas, a gente precisa cuidar a infiltração no solo. Então, a gente precisa fazer um fundo dessas lagoas impermeável, porque a gente sabe que esse efluente ainda não está tratado, tá, gente? Então, ele não pode ser disposto no meio ambiente. Então, a gente precisa fazer essas lagoas para fazer o tratamento. Então, né, a gente pode colocar um ou mais tipos de lagoa. Então, a gente pode passar pelo tratamento primário, depois a gente pode passar para o tratamento secundário, que a gente pode utilizar essas lagoas, que normalmente tem uma manutenção mais facilitada e não tem um grande aporte financeiro, não precisa de um grande aporte financeiro para instalar essas lagoas. Só que para a gente fazer essas lagoas, a gente precisa projetar elas, né? E a gente precisa saber o que? O fluxo, lembra que eu falei para vocês do fluxo e o tipo de efluente que a gente precisa tratar. Claro, né? A gente precisa também ver o espaço que nós temos disponível
na indústria para a gente fazer isso, né? O espaço externo na indústria. Será que a gente tem espaço suficiente para fazer esses tipos de procedimentos? Porque de repente não tem espaço físico. Então, vou utilizar então um reator. E o reator a gente utiliza um espaço, né, vertical. Mas essas lagoas, elas têm como principal objetivo a simplicidade, né, dos equipamentos e operações. Então, ela é bem simples de tu utilizares. Nós podemos, então, utilizar a lagoa anaeróbica, que ela é bem simples de fazer, uma lagoa facultativa, que vai precisar, então, de uma agitação principalmente na parte superior. Lagoa facultativa e aeróbica precisa ter um aporte de oxigênio, então, normalmente, eles colocam alguns tipos de aeradores ali presentes naquele efluente para não ter uma degradação anaeróbica. Tá bem? Então, normalmente esse sistema ele pode também estar em contrato com o sistema de lodos ativados, tá? Esse tratamento de efluentes. Então, nós vamos ter então os equipamentos primários, vamos ter esses tanques de aeração, que a gente pode fazer, né, aerar aquele efluente, e nós vamos ter então os decantadores secundários, que são esses sistemas de lodos ativados, que servem justamente para que a gente fazer o quê? Um sistema de remoção da matéria orgânica de uma forma eficiente, tá bem? Lodos ativados, então, é eficiente na remoção da DBO. Então, sempre quando eu for falar para vocês agora DBO, vocês já vão saber o que é. Às vezes remove nitrogênio e fósforo, tá? Isso é interessante. Tem um maior custo de implementação, operação e precisa de um conhecimento técnico para operar. E o gasto energético é maior. Então, a gente pode ver aqui que o efluente ele vai entrar e nós vamos ter, então, o efluente que vai ser oxigenado. Tá bom? E daí, então, esses lodos eles são ativados, ou seja, aqui existem grande quantidade de micro-organismos ali presentes que vão degradar essa matéria orgânica presente. E a próxima etapa, então, vai ser então a remoção, né, da fase líquida através de um processo de cima, né? Então aqui é a parte de cima, e a remoção então da fase sólida, que vai retornar então para essa parte de efluente, que vai entrar o efluente aqui. Justamente porque essa fase sólida vai carregar os micro-organismos que vão ser utilizados para consumir a matéria orgânica, né, presente no meio efluente. Então, ela retorna para o sistema. Então, por isso que ele é um pouco mais chato no momento da implementação, da operação, porque precisa fazer essa recirculação desse lodo, tá bem? Remoção, então, agora, para a gente fazer um tratamento terciário ou tratamento avançado, é justamente para a gente fazer esse processo de remoção de poluentes específicos, tá? A gente chama essa etapa de polir o efluente, tá bom? Que justamente a gente vai remover alguns efluentes específicos, como nitrogênio, fósforo, ou às vezes, por exemplo, tratamento de couro, né, que é uma agroindústria específica. Vai ter alguma presença de metais pesados, né? Tingimento também. Então a gente precisa fazer então essa remoção de nitrogênio, fósforo, metais pesados, substâncias tóxicas, compostos não biodegradáveis. Então justamente serve para polir, né, o efluente, para não deixar, ou se eu não alcancei a legislação em algum desses requisitos, eu tenho que fazer um processo terciário ou um processo avançado justamente para a gente deixar aquele efluente o mais perfeito possível. Então, exemplo que a gente pode utilizar: algumas coagulações e floculações específicas, precipitação química, decantação, uso de resina, osmose reversa, tá? A osmose reversa normalmente é em último caso, porque ela é bem cara, então se utiliza normalmente quando já não tem outra alternativa. Então, bom, ok. A gente fez justamente essa remoção, né, dessa matéria orgânica dentro do meu efluente. Só que agora o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso tratar esses sólidos, né? Lembra que eu falei para vocês que nada se cria, tudo se transforma? Da mesma forma aqui também, tá? A gente vai retirar essa matéria orgânica e ela vai dar origem a um sólido. Então a gente precisa fazer o tratamento de material gradeado, peneirado, as areias, né? A gente precisa ver, a gente precisa tratar sobre a escuma, o lodo primário, secundário e também o lodo químico, né, gente? Caso a gente realize o tratamento terciário. E a gente pode fazer, a primeira etapa que a gente pode fazer é o tratamento por adensamento. A gente deixa esse material sólido, né, sólido entre aspas, porque ele está bem líquido ainda, a gente vai fazer um processo de adensamento, justamente para a gente dar origem, então, a blocos mais concisos, né, em vez de dar origem a lodos, por exemplo, lodos, vocês têm ideia que são materiais bem pastosos, né, a gente faz um adensamento, a gente retira a água, né, porque vai facilitar o transporte, vai ter um manuseio bem mais facilitado,
tá? Então a gente precisa cuidar justamente isso, tá certo? Como que a gente pode fazer a estabilização desses lodos, tá? Redução da concentração de patógenos, a gente pode fazer um processo como compostagem, digestão anaeróbica, calagem, tá? Então, a gente pode também utilizar esses lodos já estabilizados na agricultura, tá, gente? Então, se não tem patogênicos, se já não tem mais esses problemas, nós podemos utilizar, claro, numa concentração adequada, esses lodos, tá bem? Compostagem, gente, eu utilizei no meu doutorado processo de lodo de estação de tratamento de efluentes de pescado, tá? Então, ele pode ser, sim, utilizado no processo de compostagem. E os lodos, depois estabilizados através do processo, como compostagem, eles podem sim ser utilizados para recuperação de áreas anteriormente degradadas. Então, a gente utilizar um resíduo industrial, que ele é rico em matéria orgânica, que depois de tratado, né, ele pode ser utilizado pelas plantas. Então, ele pode ser utilizado sim para a recuperação de áreas degradadas. Então é isso, pessoal. De tratamento de efluentes, era esse o conteúdo. Espero todos que vocês tenham gostado, né? E nos vemos então nas próximas aulas. Até mais e bons estudos!